Oi, gente, bem-vindos à aula do mês de novembro e hoje nós vamos falar sobre bullying voltado, contra crianças com desenvolvimento atípico. Para isso, então, vamos começar esclarecendo o que é bullying. Bullying é um termo em inglês que caracteriza a violência cometida dentro do ambiente escolar com o caráter intencional e repetitivo, pode ser violência física ou psicológica, atingir dessas formas, física ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, como eu falei, e contra uma pessoa ou um grupo de pessoas que se encontra num lugar que dificulta com que se defenda, que garanta essa suposta hierarquia de poder. Toda situação de bullying envolve três atores sociais. Um é o agressor, quem comete o bullying. Dois, a vítima do bullying, então quem sofre, quem ouve, quem apanha, enfim, a vítima ali da situação. E o terceiro ator, que acaba passando despercebido na maioria das vezes, que é a plateia, são os espectadores, que acabam tendo um papel mais passivo no bullying, mas que faz toda a diferença a reação dessas pessoas para a situação de bullying se perpetuar ou não. E quem são as crianças com o desenvolvimento atípico? Aqui a gente não trabalha com o conceito de normalidade para falar sobre atipicidade, mas nós precisamos entender que existem marcos do desenvolvimento infantil em relação ao desenvolvimento motor, de linguagem, cognitivo e por aí vai, e que as crianças que têm o desenvolvimento atípico são aquelas que não atingem aquele grau de desenvolvimento naquela área específica dentro da faixa etária que ela se encontra. E quando a gente pensa na entrada dessas crianças com o desenvolvimento atípico nas escolas, nós temos um fato histórico recente. Se a gente olhar na linha do tempo, parece já que tem muito tempo, que isso já acontece há anos, há décadas. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e o que a gente tem hoje em termos de inclusão é muito recente, historicamente falando. Quando essas crianças entraram nas escolas, elas entraram com a condição de atingir aquele ideal de normalidade baseado num olhar médico, que era centrado no déficit, então centrado no que falta. Então, uma criança, por exemplo, que não era alfabetizada, ela ficava à parte ali da turma, por alguma deficiência intelectual, por exemplo. Ela ficava à parte da turma nas escolas especiais e posteriormente na classe especial, até que ela conseguisse superar essa dificuldade, no exemplo de alfabetização. Sendo alfabetizada, ela supostamente entraria na turma regular. Supostamente por quê? Porque não acontecia, porque quando ela era alfabetizada, depois de tanto tempo, as crianças da faixa etária dela já estavam no outro nível, então ela sempre ficava tendo que alcançar o que era para as outras crianças era ultrapassado rapidamente. Então, com esse olhar médico lá do início da inclusão, essas crianças acabavam sempre segregadas e com esse olhar no que faltava, no que elas não sabiam. E por que as crianças com deficiência, os alunos que estão incluídos na escola, são as maiores vítimas do bullying? Bom, se a gente voltar aqui o vídeo no início e pensar em termos conceituais, fica bem simples de entender. Porque essas crianças são sempre vistas, infelizmente e erroneamente, injustamente, pelas questões das dificuldades dela. O nosso olhar, enquanto profissional da educação, acaba sendo centrado no déficit. E quando a gente olha para o que falta, o que ela não sabe, o que ela não tem, então a gente coloca o outro aluno naquela situação suposta de poder, porque ele sabe, ele tem, ele consegue. Então é mais como se a gente criasse uma situação perfeita para o bullying acontecer.
E a forma de combater isso é através da disseminação de informações. Quase 100% do preconceito é baseado em ideias erradas, em ideias antigas, né? Em ideias que não estão mais atualizadas. Então, quando a gente entende que uma turma é composta de diversas formas de ser e de estar, quando a gente olha para cada aluno como de fato um indivíduo único ali naquele sistema daquela classe, a gente entende que o aluno com deficiência ele vai aprender diferente do que o aluno que usa óculos, do que o aluno que veio de uma escola particular, de um aluno que tem uma família composta pelos avós somente, enfim. Cada um carrega ali suas características biológicas, sim, mas muitas outras características que faz com que cada um seja único. Dentro daquela sala de aula, nós temos um mundo plural. E quando a gente entende isso, que cada um ali vai aprender de uma forma, entre essas formas, né, a gente vai considerar sim o aluno que tem alguma deficiência, como ele aprende, qual é a forma que ele aprende especificamente. Então, quando a gente tem isso claro pra gente, adulto, é mais fácil da gente entender para explicar para as crianças e para os outros adultos, como as famílias dos outros alunos, por exemplo. E tendo claro que aprender de uma forma diferente, aprender num tempo diferente, não significa não aprender. 3 passos práticos para você fazer esse combate ao bullying dentro da sua sala de aula. Primeiro passo é você servir como um modelo de não discriminação. Muitas vezes a gente faz isso sem perceber, então a gente precisa se olhar e ver se de alguma forma o meu comportamento vai reforçar um comportamento discriminatório nos alunos. Então, por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes eu entrar numa sala de aula para observar a turma e aí o aluno que é de inclusão, enfim, tá lá correndo de um lado para o outro e os outros estão fazendo atividade. Quando eu pergunto por que o Joãozinho não está fazendo atividade, os próprios alunos falam, porque ele não sabe, tia. Né? Mas ele pode não saber aquela atividade, mas será que ele não sabe nenhuma atividade? Né? E então, o comportamento da professora, por melhor que tenha sido, que ela poderia falar, não, eu conscientizei a minha turma, eles não implicam, eles entendem que aquele aluno não faz aquela atividade, mas com uma visão capacitista, né? Que ele tá correndo, tá brincando, porque ele não sabe, então deixa ele ali, né? Só a gente não mexer com ele. Então, acaba sendo a perpetuação ali de um modelo discriminatório, ainda que sem a intenção muitas vezes. Uma outra forma também de você trabalhar isso nos seus alunos é através de atividades de conscientização. Então, nas últimas 2 dicas, eu vou dar sugestão de uma atividade para alunos pequenos e para alunos maiores. Para alunos pequenos, a gente pode trabalhar com histórias. Eu sugiro aqui o livro Solzinho de Todas as Cores, que vem falando sobre as diferenças de uma forma geral. Então você pode trabalhar as diferenças, você não precisa focar num diagnóstico, em um aluno específico, certo? Até porque a ideia é a gente trabalhar o conceito de diferença, que cada um é diferente do outro. A pessoa com deficiência vai ter lá a sua deficiência a ser considerada, mas entre as pessoas sem deficiência, todos nós somos diferentes uns dos outros. E terceira e última dica, voltado para os alunos mais velhos, tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer. Eu separo frases que eu já ouvi dentro do chão da escola, nos muros da escola, deles brincando uns com os outros. Então eu separo essas frases, distribuo entre eles e peço para eles classificarem dentre aquelas frases o que é brincadeira e o que é bullying. E aí depois, né, eles vão lá dar as opiniões deles, depois abrir para o debate, né, por que nem toda brincadeira é brincadeira, né? Só é brincadeira quando todo mundo se diverte. E o que é bullying? O que muitas vezes passa a linha do bullying, né? Então pode ser
racismo, homofobia, gordofobia. Então, o que que passa ali dessa linha de uma forma esclarecedora mesmo, informativa. Bom, e essa foi a aula de hoje. Eu esbarrei aqui no tripé, acabou mexendo a câmera, mas eu não quis cortar porque eu estava no meio da explicação e eu quis deixar de forma espontânea mesmo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, @psi.anacarolinapraca, pra gente continuar essa conversa.